comentário. Nesse momento, irmão Gilmar, está sendo gravado, eu queria que o senhor se apresentasse, né? Eu mesmo não conheço o senhor, quem é o senhor, e desse uma pequena apresentação da sua pessoa. E só lembrando, fechar, né, os microfones e as câmeras, porque para a gravação ficar com mais qualidade para quem vai ouvir depois. Fique à vontade, meu irmão, Deus lhe use. Bom dia, meus amados. A paz esteja convosco. É um imenso prazer que estou aqui para compartilhar convosco aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Meu nome é Julimar e moro aqui em São Paulo, numa pequena cidade do interior. Não na cidade, mas no campo, né? Eu moro no campo. E Deus tem nos dado aqui um trabalho maravilhoso a fazer na comunidade. E vocês olhem por mim, tá bom? Pela minha família, para que possamos avançar naquilo que o Senhor deseja para nós e para este mundo. Antes de começar, eu queria fazer uma oração. Bondoso Eterno Pai, nos guie nessa mensagem de hoje. Teu Santo Espírito penetre o mais profundo do nosso ser, Senhor, e que o Senhor mova nosso coração, nossa mente, para te aceitar, Senhor, para dar uma resposta a Ti, mediante a multiforme graça, a revelação do Teu amor em nosso favor, meu Pai. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não fiz PowerPoint, mas nós vamos abrir a Bíblia. Vocês preparam a Bíblia aí, caneta, se quiserem anotar alguma coisa, algum texto. E o tema dessa mensagem é salvos por sua vida. Salvos por sua vida. Quando Deus fez o plano da redenção, e o plano da redenção precisa ser entendido por nós dentro da nossa limitação, mas Deus, através do Espírito Santo, abriria as verdades para poder entender a sua vontade. Então, é necessário que entendamos como Deus vai fazer, vai completar sua obra aqui em nossa vida. E o ápice do plano da redenção é introduzir Cristo em nossa vida. Em nossa vida. Toda vez o Senhor levantou um templo, em toda a história levantou um templo para a morada de Deus. O primeiro templo foi destruído, ele levantou um outro templo, porque Deus queria habitar no ser humano. Então, o templo, os templos construídos, ele era um símbolo de cada pessoa. Aquele templo construído era a representação do templo de Cristo, onde Deus habitaria. Quando Jesus foi até o templo, nós podemos abrir a Bíblia aí em João capítulo 2, verso 13.
verso 13, diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo. Lançou todos fora do templo. E tendo feito açoites, cordões, lançou todos fora do templo. Também os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou a mesa. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. No desejado de todas as nações, página 161, capítulo 16, veja o que ele vai dizer aqui. Desejado de todas as nações, página 161, primeiro parágrafo. Isso no livro, né? Mas no aplicativo é 103, segundo parágrafo, no capítulo 16. Diz assim: Com a purificação do templo, anunciou Jesus sua missão como Messias. Perceba bem, com a purificação do templo, tirando os cambistas, limpando toda aquela situação que estava ali, Jesus anuncia a missão ao qual ele veio cumprir na terra. Aquele templo erigido para a morada divina destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Então, o templo construído, que foi erigido para a morada divina, que aquele templo era uma representação do homem, do próprio homem, e Jesus era homem, destinava a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os iluminosos e santos serafins, até o homem, fosse um templo para a morada do Criador. Para a morada do Criador. Devido ao pecado, o coração do homem não mais revelava a glória da divindade. Porém, cumpriu-se o desígnio do céu. Qual era o desígnio do céu? O desígnio do céu era que Deus habitasse no homem. Por isso que os templos foram construídos e tinha essa lição de que Deus habitava no templo. O templo foi construído para que Deus habitasse nele. E ele disse que cumpriu-se o desígnio de Deus. Veja bem, cumpriu-se o desígnio de Deus. Aí vou continuar. Então o coração do homem não mais revelava a glória, obscurecido e contaminado pelo pecado.
Deixa eu ver se eu... É bem aqui, desculpem, vou continuar. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Interessante. Cada pessoa, ela foi um recipiente de Deus e de Cristo. Então, o pecado, quando entra, o homem deixa de ser um templo de Deus. Jesus veio com essa missão para nos fazer um templo onde Deus poderia habitar. O texto continua dizendo assim: obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revelava a glória de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus. Porém, cumpriu-se o desígnio do céu. Quando ele diz que cumpriu-se, como é que se cumpriu o desígnio do céu? Ele cumpriu-se na vida do homem Jesus. O que Deus queria fazer com todo homem da face da terra, isso aconteceu na pessoa de Cristo. Deus habitou em Cristo. A vida de Cristo era a vida perfeita ao qual Deus poderia habitar nele. Por isso vocês vão ver que tudo que Jesus fez, não foi ele que fez, mas o Pai que habitava nele. A Bíblia diz isso. Nada posso fazer, mas o Pai que habita em mim, ele é que faz as obras, diz o texto. Todas as curas de Jesus, que Jesus tinha autoridade para pedir a Deus, que a Bíblia chama de poder divino, era autoridade porque ele não tinha pecado, porque ele não pecou, porque ele era obediente, então ele tinha autoridade, que a Bíblia também chama de poder divino. Ele tinha um poder divino, que é um poder que também nós vamos ter. Todas as pessoas que curaram, que ressuscitaram pessoas no Velho Testamento e no Novo, foi pelo poder de Deus que isso aconteceu, não do homem. Então, queridos, o texto continua dizendo assim, que Deus habita na humanidade, na vida de Cristo, o representante da humanidade. Então, Deus passou a habitar na humanidade, no caso em Jesus, cumpriu-se o desígnio dos céus, e mediante salvadora graça, o coração do homem se torna novamente uma casa, um templo, onde Deus habita. Este era o plano da salvação. Era Deus habitar no homem. Esse é o plano da salvação. Eu queria abrir lá rapidinho em Zacarias, capítulo 6. Capítulo 6, verso 12, vai dizer assim, ó. Zacarias 6, verso 12. E fala-lhe, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui um homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Esse renovo é Cristo. Ele sairá do seu lugar. Da onde ele saiu? Cristo vivia no céu. Ele era Deus. Ele veio à terra, se esvaziou para cumprir o propósito divino.
que era a revelação do Pai, pela revelação do Pai, manifestada pelo Filho. Lembra de Hebreus? Que Deus falou por muitas vezes pelos profetas, mas nos últimos dias falou através do seu Filho. A própria vida de Cristo era a vida do Pai. Por quê? Porque o Pai habitou em Cristo. Porque o Pai habitou em Cristo. E vocês vão perceber que esse mesmo propósito é para nós. Como nós nunca vimos Deus, Cristo, é Cristo que deve habitar em nós. A vida de Cristo é a vida de Deus, do Pai. Então o texto continua: Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E Ele levará a glória e assentar-se-á com o seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz, que é o plano da redenção. O conselho de paz haverá entre ambos. O conselho de paz é que Deus deveria habitar. O conselho de paz é esses dois entrarem em fusão, pai e filho, na terra. É por isso que você vai entender agora a expressão de Ellen White quando ela diz que Jesus era 100% homem e 100% o Pai. Entende? 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Pai. Porque nele diz que habitava corporalmente toda a plenitude do Pai. Do Pai. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5:19, 2 Coríntios 5:19, Segundo Coríntios 5:19. Diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus habitava onde? Estava onde? Em Cristo. Esse conselho de paz, Pai e Filho unidos para a salvação da humanidade aqui na Terra. Jesus na Terra se tornou apto para que o Pai habitasse na vida dele, através do Espírito. Por isso, que quando alguém lá em João, capítulo 14, verso 10, em diante, João 14, 10, João 14, 10. João 14, 10, você pode abrir aí. João 14, 10. 8. Vamos começar do 8, tá bom? Diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? E Jesus disse assim: eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Que texto maravilhoso.
Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Percebe aí? Você sabia que essas palavras é tudo que Deus quer ouvir de nós. Quando alguém dizer assim, cadê Jesus? Cadê Deus? Aí você vai dizer assim, há quanto tempo eu estou aqui e não tem me visto? Você está entendendo isso? O que Deus quer fazer conosco? Tem um texto em Isaías que diz assim, clame em alta voz. Diz que o povo de Deus, nos últimos dias, ele diz assim, clame em alta voz e diga ao mundo, eis aqui está o vosso Deus. Parece ser estranha essa palavra, né? Diz que o povo de Deus tem que clamar em alta voz e dizer assim, esta vida que eu vivo é a mesma vida de Deus, de Cristo. Queridos, nós seremos participantes, como disse Pedro. Deixa eu pegar bem aqui, 1 Pedro. Isso é primeiro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim, rapidinho. Visto como seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, qual é o divino poder? Seu divino poder. O divino poder é o próprio Cristo. O próprio Cristo é o divino poder. Nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela glória, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção da morte, que pela concupiscência há no mundo, da morte eterna, corrupção. Então, queridos, nós seremos participantes da natureza divina. Esse é o ápice do plano da redenção. Se você pegar aí primeiro Timóteo, capítulo 3, verso 16, 1 Timóteo. Eu vou ler o texto. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade é Deus agindo para que isso aconteça. Deus habitando em nós, através da pessoa de Cristo, da vida de Cristo. É um mistério. Lembra que ele falou para Nicodemos? Ele disse assim, mas Senhor, como é que eu vou poder ser uma outra pessoa? Aí ele disse assim, ele poderia dizer assim para Nicodemos, é um mistério, é um milagre. Aí ele disse assim, o vento sopra onde quer,
ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Percebe que Deus atua. Lembra de ontem, do texto? Que Deus tem uma obra, é que creais no Filho de Deus. Conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo é o fundamento da fé. É o fundamento da fé. E a Bíblia diz que há uma grande falta de conhecimento da pessoa de Cristo em nosso meio. Nós seremos aquilo que contemplamos. Tudo que nós detemos em observar, isso fará logo parte de nós. Logo, logo. Mas o texto continua, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, da ação de Deus. Piedade é o próprio amor em ação. Aí ele diz, Deus se manifestou aonde? Em carne. Não é que Jesus se tornou carne, mas que Deus, o Pai, se manifesta em carne. Se manifesta em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. Ele diz que Deus, o Pai, se manifestou na vida de Cristo. E Cristo foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 344, eu não tenho o capítulo aqui, mas você pode anotar as primeiras palavras e ele vai encontrar lá o aplicativo. Diz assim, olha, Testemunho Seleto, volume 2, página 344, primeiro parágrafo. Diz assim, a união do divino com a natureza humana, a união de Deus com a natureza humana é uma das mais preciosas e misteriosas verdades do plano da redenção. Do plano da redenção. É dela que fala o apóstolo Paulo nessas palavras. Sem dúvida nenhuma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. O Pai se manifestou em carne. Se você pegar, deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Ele vai dizer assim, eu vou dar aqui o livro, rapidinho. Desejar todas as nações. Deixa eu pegar bem aqui, rapidinho. Está no Desejar todas as nações, na página 25, terceiro parágrafo. Eu também não tenho, mas tenho o capítulo. Ele está no Desejar todas as nações, no aplicativo está lá na página 13, quarto parágrafo, do capítulo 1. Do capítulo 1. Diz assim, Deus, o Pai, adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho.
levando a mesma ao mais alto céu. É o Filho do Homem que partilha o trono do universo. Que partilha o trono do universo. Então Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. Ao mais alto céu. Então, queridos, o plano da redenção visa a introdução de Cristo na mente humana através do Espírito Santo. A vida de Cristo. A vida de Cristo. Agora, já que nós ficamos cientes disso, de que esse era o plano de Deus, fazer com que Ele mesmo habitasse no homem, e Deus faria isso de forma visível e invisível, através da sua multiforme graça, N meios que o Senhor trabalharia para que isso fosse alcançado. Era revelar de tal forma a bondade de Deus, que a Bíblia chama de graça ou justiça, a justiça de Cristo, que é a mesma justiça do Pai. Então, fosse revelada para que o homem fosse constrangido, como diz lá em Coríntios, capítulo 5, pelo seu amor. Pelo amor do Pai revelado na vida de Cristo. Deus habitou em Cristo. A própria vida de Cristo era a vida do Pai. Ele disse, nada eu posso fazer se meu Pai não conceder. Era o Pai que habitava em Cristo. E ele deu poder nos céus e na terra para ele. Ele deu poder a ele. Foi dado do céu. Esse poder é uma vida. Esse poder que Deus deu para Jesus é uma vida. Uma vida poderosa. Uma vida de santidade. Esta vida era contemplada pelos homens e mexia no coração, no mais íntimo ser, quando as pessoas viam Cristo. Eles eram constrangidos a amar a Cristo. Era impossível olhar para Cristo e não ser tocado pelo seu grandioso amor. Nós temos que ler a Bíblia tendo essa visão, queridos, de como as pessoas eram transformadas pela vida de Cristo. Paciente, longânimo, misericordioso, bondoso. E toda essa revelação do Pai, ele está na sua amplitude em Cristo, mas espalhada pelo mundo, pela natureza, em tudo que você possa imaginar. Até a família foi criada para mostrar como essa união deve acontecer. Quando você pega em Efésios, vou só pegar aqui um texto, Efésios. Paulo faz uma alusão a esse plano. Efésios capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 31. Vocês vão ver que nesse capítulo, Paulo fala a questão do casamento. Marido, amai vossa esposa. E ele faz
esse comentário, mas veja o que ele fala no fim desse comentário do capítulo 5. No versículo 31 ele diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Entende? Vocês estão entendendo onde Paulo quer chegar? Olha o verso 32. Grande é esse mistério. Mas Paulo diz assim, olha, mas o que eu quero falar, aonde eu quero chegar, não é na questão do casamento em si, mas em outra coisa. Aí ele vai dizer, digo, porém, a respeito de quem? De Cristo e você que está aqui. Você é o templo, é a igreja de Deus. Percebe como Paulo compreendia o que Deus queria? Grande é esse mistério. Por isso que você vai ver em vários textos essa palavra mistério. Ele está falando do plano de Deus. De um plano feito desde a fundação do mundo para que Cristo habitasse em nós, a esperança da glória habitasse em nós. Agora vamos pegar Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 10. Vou esperar você abrir. Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, outrora inimigos, mas inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Por que reconciliado pela morte? Quero explicar isso para vocês. Quando Adão e Eva pecaram, a maldição pela desobediência era a morte. Mas o homem morreu. O homem não tinha mais aquela vida que outrora tinha no Éden. O homem morreu. A morte física era uma consequência de uma morte que existiu. Por isso você vai ver em alguns textos, Efésios capítulo 2, ele diz, outrora estavam mortos. Interessante, eu vou pegar aqui, depois a gente volta para Romanos. Efésios capítulo 2. Vê se onde eu encontro aqui. Deu um branco. Estavam os mortos nos vossos delitos e pecados. Espera aí, é Efésios mesmo, porque eu estava em outro livro, desculpem. Olha, percebam. Efésios capítulo 2. Segure Romanos aí, tá? Versículo 1 diz assim, ele vos vivificou, quer dizer, ele, Cristo, deu a vocês vida. E esta vida é a própria vida de Cristo. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados, mortos. Mortos, queridos,
Essa foi a consequência da transgressão. Nós não temos vida. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há vida. Lá em 1 Timóteo, rapidinho, não é preciso abrir, mas em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz assim: mas aquele que vive em deleites, vivendo, está morta. Está morta. Todos aqueles que vivem os deleites desse mundo, mesmo vivendo, está morto. Interessante, né? Então, queridos, a consequência da transgressão era um homem não ter mais vida. E todos nós estamos mortos. Agora Cristo vem para nos dar a vida dele. A vida de 3 anos e meio aqui na Terra. É concedida a nós. É nos concedida. Pois Deus daria Cristo para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso que esse amor, ele é incompreendido pela raça humana. Porque nem o Espírito Santo encontrou uma palavra aqui neste mundo para discernir o tamanho do amor de Deus. O tamanho do Monte Everest era muito pouco, mas ele teve que usar uma palavra que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Cristo, a vida de Cristo foi dada à humanidade, é nossa já, porque Deus deu essa vida para nós. É sua essa vida. É sua essa vida. Essa vida de poder, de vitória sobre o pecado, é nossa. Eu tenho que permitir que Deus faça esse processo em nossa vida. Então Romanos capítulo 5, verso 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Por quê? Porque agora ele assume o nosso lugar. Ele assume o nosso lugar. Ele pega o meu e o teu erro e diz assim: eu sou o culpado disso. E ele, por isso, por ele pegar os teus pecados e trazer para ele, agora aquela morte que nós estávamos destinados a ser eliminados para sempre, aquela morte, a morte em si, Cristo assumiu isso. E você se torna isento de culpa. Então, todo aquele que crê em Jesus vai ter a vida de Cristo, que é a vida eterna que foi dada pelo Pai. A vida imortal, que somente o Pai tem, foi dada para Cristo. Por isso que Jesus ressuscita, porque a vida imortal estava em Cristo, porque o Pai concedeu essa vida para Jesus, porque ele tinha essa vida no céu, na terra ele depusera como homem. Isso que eu estou falando para vocês está escrito. Está escrito. Então, queridos, reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, e agora seremos salvos por sua vida.
nós seremos salvos pela vida dos 3 anos e meio que Jesus passou aqui. Aquela vida é a vida que nós devemos viver. E esta vida nos dará a própria vida de Cristo, que será a própria vida de Cristo, que vai nos fazer ressuscitar nos últimos dias. Nos últimos dias. Eu vou ler um texto que está lá em Maior Discurso de Cristo, no capítulo 3. No capítulo 3, na página 54, segundo parágrafo. Maior Discurso de Cristo, na página 54, segundo parágrafo, capítulo 3. Diz assim: a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito. E isso não tem o homem para dar. O homem não tem para dar. Por isso que vocês vão ler um texto que está em João, acho que é 1 João, que diz assim: não há um homem justo na terra. Quando o texto fala isso, queridos, não podemos nos apegar a esse texto para poder se apoiar que pecar seria uma necessidade nesse mundo. Mas o texto está falando, queridos, que não havia nenhum homem que havia nele justiça, dele mesmo, que o homem poderia produzir justiça. Não há um homem justo na face da terra, quer dizer, não há um homem que tenha justiça em si mesmo, se não provém de Cristo, se não vir de Cristo, nenhum homem tem justiça, porque nós estamos mortos, nós não temos justiça. Ela só pode vir de fora para dentro. Não é isso que Deus quer fazer com Laodiceia? Que Cristo habite em Laodiceia? Eis que eu estou à porta e bato. E você sabe que cada batida dessa são apelos do Senhor ao coração humano. No decorrer do dia, de suas transações e relacionamentos na família, onde o Espírito Santo, quando você é impaciente, ali são batidas indicando para você o caminho. São batidas para que entre no coração. Entendeu, queridos? E o texto continua. E isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. O homem não pode fazer isso. Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu o caráter perfeito. Desenvolveu, queridos, na terra. Vocês pensam, nós pensamos, às vezes, meio equivocado sobre a questão de Cristo. Cristo foi construído na terra, desde o ventre da mãe. Ele foi sendo construído. O caráter foi se desenvolvendo a cada passo da vida dele. Ele diz que este Jesus oferece ele mesmo, como um dom gratuito a todos quanto queiram receber. Olha que coisa linda. Este, que é Cristo, oferece ele como um dom gratuito a todos os que queiram receber, o querem receber. Sua vida substitui a dos homens. Por isso as expressões na Bíblia: eu tirarei de vós o coração de pedra e lhe darei um coração de carne.
Era ele substituindo a vida humana pela própria vida dele. A vida santa de Jesus. Assim obtém a remissão de pecados passados, mediante a paciência de Deus. Mediante a paciência de Deus. Mas que é isso? Mas que é isso? Cristo lhes comunica os atributos divinos. Queridos, Cristo vai comunicar a nós os atributos divinos. Ele vai comunicar a nós a vida de Cristo. Ele vai nos dar os atributos divinos, todos os tesouros celestiais são comunicados ao homem que crê em Cristo e onde Cristo habita. Forma o caráter humano, segundo a semelhança do caráter de Deus. Uma esplêndida estrutura de força e beleza espirituais. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. No crente em Cristo. Deus formará uma esplêndida estrutura de força e beleza. Entende, queridos? A vida de Cristo será a nossa vida. Esse é o plano de Deus para nós. Oh, como falta-nos contemplar a vida de Cristo. Irmãos, é a nossa grande necessidade. Quando ele fala assim, a nossa grande necessidade é o derramamento do Espírito Santo. Seria assim, queridos, olha, a nossa grande necessidade será o derramamento da vida de Cristo. É isso que o texto quer dizer. Porque o Espírito de Deus comunica o próprio Cristo para nós. É Ele que faz isso na mente humana. João capítulo 1, verso 4, diz assim: nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Essa é uma verdade. A vida estava em Cristo. Vou abrir um outro texto aqui, João capítulo 6. Opa, 6:47. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Por que tem a vida eterna? Porque esta vida eterna, imortal, foi dada a Cristo pelo Pai. Todo aquele que passar a crer em Cristo terá vida. A própria vida de Cristo é a vida eterna. O verso 53 desse mesmo capítulo diz assim: Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ah, queridos, quanto pouco tempo temos de relacionamento com Deus. A nossa vida, ela não coopera para isso. A vida que escolhemos na terra, esta vida cheia de embaraços, ela não coopera para que isso aconteça em nossa vida. E o inimigo nos engana, nos enrola
E nós vamos perdendo tempo para aquilo que é mais precioso em nossa vida. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo e no final perder a vida de Cristo? Ah, queridos, como disse Paulo em Romanos, eu quero fazer dessas orações, essa oração de Paulo, a minha oração final aqui agora, dessa mensagem. Esse desejo, esse mesmo desejo de Paulo em meu coração. Romanos capítulo 10, verso 1 diz assim: irmãos, olha o que ele diz, Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração que eu sempre faço a Deus é por Israel e para a sua salvação. Que Deus nos abençoe, queridos, nos dê um dia cheios da presença de Cristo em nossa vida, que possamos recebê-lo, se apropriar desta vida, da sua justiça. Ele viveu em justiça na terra e eu preciso me apropriar desse dom gratuito que é o próprio Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai bondoso, como tu oraste, Senhor, que está lá registrado em João capítulo 17, onde o Senhor diz: Pai, que eles sejam um, assim como nós o somos. Ó Senhor, necessitamos de Ti em nossa vida. Queremos tê-lo em nossa vida. Faça, Senhor, em nós o plano que o Senhor originou desde a fundação do mundo. Que o que aconteceu com Cristo possa também acontecer conosco, onde o Senhor habitará em nossa vida perfeitamente, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu irmão. Aleluia. Deus seja louvado, meu irmão. Meus irmãos, o irmão foi generoso, né?